Fala 3, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar aí falando sobre ciências das velas, né? E hoje eu vou aproveitar também e vou falar sobre fluxo do mercado. Porque muita gente ainda está perdida aí, sem saber como seguir o mercado de forma correta, né? Não é seguir, não é correr atrás do mercado, né? É deixar o mercado fazer seu movimento de forma correta e você saber o que é um fluxo, né? Do mercado, ok? Dito isso, deixa eu ir lá no TradeView, fazer. Vou falar sobre a ciência, né? É, ciências, ciência das velas, é, ciência das velas e também vou aproveitar e vou falar sobre fluxo do mercado, tá? Ajudar aí para quem está perdido, não sabe, não entende ainda como o mercado faz a sua movimentação, né? Tá bom? Então, aproveitando, eu vou falar sobre o wick. O wick, que no português, pavio, né? Então, pavio ele é muito importante. Por quê? Não é só do pavio que eu vou falar, né? A ciência das velas, ela conta a história e tem que dar uma atenção, tá? É importante saber que né, a gente não tá olhando o padrão de velas, tá? Eu não tô olhando isso. Não é aquele o martelo, sabe? Como outros aí que tem, né? Um, estrela, não sei, tudo isso aí tem. A questão não é essa que eu olho, tá? Porque assim, se eu tô negociando um gráfico de 5 minutos, eu tenho que saber ali o que tem no gráfico de 1 minuto, que é importante, porque o mercado, eu sempre estou falando aqui, que o mercado, ele tá mitigando o preço, né? Ele tá buscando liquidez interna, externa, sabe? Tudo isso é importante saber, tá? Então, se você só está olhando um padrão de pavio e não está sabendo ali o que o mercado realmente está fazendo, aí você fica perdido, tá bom? Então, por que eu estou falando desse wiki? Esse wiki ele conta uma história que a gente sempre tem que estar ali, tem que saber o que realmente ele tem, tá? Certo? Eu acho que aqui todo mundo já sabe o que é isso, não preciso explicar, né? Chegar nesse ponto. E o outro também tá? Todo mundo já sabe também. Eu tenho aqui um IFVG, tenho um order block, tá? Então, se eu estou num gráfico de 1 minuto e vejo um pavio com destaque assim, né? Que eu também tenho a estratégia falando sobre rejeição block, né? Que eu explico cada um que tem dentro. O que eu estou falando hoje aqui, a ciência das velas, é importante saber isso porque quando o preço chegar no ponto de interesse, a gente tem que saber tomar a decisão de forma correta, tá? E negociar de forma correta. Então, veja aqui, o wiki é pavio, né? Deixar aqui em português. Então, o que ele quer dizer? Ele é um order block, é um
um Black Block, um FVG, tá? Ok? Então ele é tudo isso aí, ok? Então aí, sabendo disso aqui, fica fácil de negociar quando ele chegar no ponto de interesse. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vejo um pavio aqui e normalmente ele vai pegar os 50%, mas não é por cara dos 50%. O mercado também pode fazer o preço, ele pode reagir aqui, descer, tá? Logo aqui na abertura dele, ele pode pegar os 50%. Normalmente é os 50%, porque eu vou falar sobre isso. E pode vir até o começo aqui também, tá? Final dele aqui. Ok? E agora também, outra coisa que é importante é falar sobre essa aqui também. Aqui eu vou mudar a cor, né? Só para tudo isso aqui, movimento de alta e de baixa, tá? É importante. O que isso aqui quer dizer? Também só faz sentido se ele chega no ponto de interesse também. Tudo isso aqui só faz sentido se o mercado está no movimento de forma correta, ok? O que pode acontecer aqui é que aqui dentro a gente tem que saber que tem um order block, um IFVG, um gap de valor justo. No momento que ele faz esse movimento, fecha assim, fecha e volta. Aí o que a gente espera é que o preço venha aqui, teste e feche fora. Tá? Então a gente só vai comprar aqui se o preço fizer primeiro o movimento aqui dentro. Tudo isso aqui a gente quer que o preço venha primeiro aqui no nosso alvo, aí sim mostrou interesse de forma correta. Caso ao contrário, não vamos negociar, tá bom? Agora, para tudo isso aqui funcionar de forma correta, tem que falar sobre esse movimento aqui. O pavio ainda, tá? Tudo isso. Se eu tenho esse pavio, o preço, a gente sabe que ele pode vir pode pegar os 50%, correto? Assim. E também quando ele chega no ponto de interesse, ele também pode fazer esse movimento aqui. Ok? O que isso aqui quer dizer? Movimento de liquidez e movimento de mitigação. Tá bom? Movimento de mitigação e movimento de liquidez. Ok? Tudo isso aqui é importante, porque quando o preço chegar no nosso ponto de interesse, que eu vou mostrar, ponto de interesse quer dizer que ele chegou aqui no order block, chegou no gap de valor justo, e aí sim a gente vai saber se o preço vai continuar sua alta ou sua baixa. Cada movimento desse aqui só vai fazer sentido quando ele chega no ponto de interesse, tá bom? Cada movimento desse, ok? Não adianta você ir aleatório que não vai dar certo, porque aí a gente não está seguindo cada movimento do mercado. E como eu já falei que o mercado sempre vai buscar liquidez externa, interna, mitigar o order block, black block, tudo isso, tá? Então, dito isso aqui, agora eu vou falar sobre o fluxo do mercado. Tá? Isso aqui tudo vai fazer sentido, né? Um deslocamento, todo mundo já sabe que é um deslocamento, certo? Um deslocamento pode ser, eu quero dizer aqui, é uma expansão do mercado. E essa expansão, ela pode vir de quê? Um order block.
Não é isso? Ele desloca e sabendo que o preço desloca e deixa um order block, o que a gente quer, ele volte aqui e continue sua jornada, tá bom? E para tudo isso fazer sentido, ele pode deixar esse movimento, quando ele chega no ponto de interesse, chegou no ponto de interesse, o que é um ponto de interesse, eu acabei de falar aqui, é isso aqui, ó. Tá? Ele pode formar assim e pode formar, chega a primeira vela, não reage direito, vamos supor que na primeira aqui deixa um pavio longo e a outra vem testar e fecha em alta. A mesma coisa essa daqui, tira primeiro, chega ela aqui, tira a liquidez e volta para dentro de novo, mostrando sua alta. Tá? Aí a questão do fluxo. Chegou aqui, deu certo e ele forma outro deslocamento, outra expansão. E essa expansão ele pode vir diretamente para alguma coisa aqui. Que pode ser um gap valor justo ou tirar liquidez. Tá bom? Tirou liquidez, ele pode fazer esse mesmo movimento aqui em cima. Eu vou mostrar no gráfico, vai ficar tudo mais fácil. Aí o que a gente olha aqui, se ele deixou alguma coisa para trás. Esse que é o fluxo. O mercado tira a liquidez aqui e volta de novo, certo? Vamos supor que ele voltou aqui. Ok. O que a gente espera é movimento limpo de forma correta para quando a gente entrar aqui negociando, para ganhar, tá? Não é um movimento qualquer. Bateu, compra. Não. Vamos esperar o mercado reagir de forma correta. Ok? Agora sim, esse fluxo aqui que eu estou mostrando, quando ele tira a liquidez e volta para essa área aqui, ele também pode deixar um gap de valor justo aqui em cima, tá? Que pode acontecer que ele testa primeiro aqui e ele faz 1-2. Simples assim. 1-2, quem já jogou futebol aí sabe o que é 1-2, né? Joga fácil. Então ele chega aqui e volta a testar aqui. A partir daqui, o que a gente espera, se ele chegou aqui, respeitou e volta para liquidez interna aqui e parou, a gente quer aqui um deslocamento, tá? O deslocamento pode ser para alta, tá? Ou um deslocamento aqui para baixo, ok? E quando ele fizer esse deslocamento, o que a gente tem que esperar é um gap de valor justo, aqui ou aqui. Aí sim vai ficar, aí sim o mercado mostrou claramente que vai continuar sua alta ou vai fazer a reversão aqui para baixo, tá? De baixa, tá bom? Não, se o mercado desloca sem fazer esse movimento de forma correta, a gente espera até o mercado mostrar, tá? Não é, ok? É dessa forma. O fluxo para você seguir é esse, tá bom? Deu para entender ou não essa aqui? Espero que sim, tá? Então é isso. O mercado ele faz 1-2, tá? E quando ele chega aqui nesse ponto de interesse, ele pode fazer aquele o Ronaldinho Gaúcho, que eu vou para um lado, mas eu vou para o outro. Tudo isso aí a gente se encaixa perfeitamente, tá bom? Mas assim, o mercado ele faz 1-2 sempre. O mercado fez 1-2, volta para a área de novo, chega, tirou liquidez, volta aqui de novo. E nesse fluxo aqui, fica fácil negociar. Depois que ele chega aqui, ele pode também passar direto, não tem problema nenhum, tá? Ok? Mas o que a gente espera que está negociando opções binárias, nosso primeiro alvo seria esse. Pronto, chegou, negociou, ganhou, ok. Vamos esperar ele expandir de novo aí. Deslocar, tá bom? Deu para entender aqui? Então, beleza. Vou agora mostrar aqui no gráfico. Eu vou ser bem simples, porque aproveitando aí, aproveitando que lá no Instagram, né?
É bom se inscrever lá, porque a vantagem é que eu fico enviando sinais. E outra coisa, melhor ainda, a live, né, ajuda ali, porque eu mostro qual o motivo que eu enviei o sinal, né? E lá ainda continuo falando, ó, entrar aqui e aí sim vai clarear sua mente, tá? Aproveita aí para se inscrever no YouTube e também no Telegram, tá bom? Aproveita essa oportunidade aí que vai valer a pena. Certo. Eu tenho aqui um deslocamento, ele volta a testar, beleza? Aí outro deslocamento, veja que o deslocamento que eu falo é esse. E o que eu espero do deslocamento é um gap de valor justo. Como ele deixou um aqui, ele não voltou aqui em cima, tá? Vou deixar aqui e veja que ele testou outro aqui. Esse que é o deslocamento de continuação de alta. Veja que essa primeira aqui deixou um belo de um pavio. Essa aqui testou 50%, tá? Foi aquele movimento que ele fez. Eu mostrei, 50% aqui. Assim. Esse aqui ele fez o quê? Mitigou. E eu vou mostrar cada movimento desse aqui. Se você for no gráfico de 1 minuto, não ficou confiante ainda? Vai no gráfico de 1 minuto que lá fica bem claro. Veja aqui, aquele primeiro toque aqui foi esse. E veja que ele formou um order block perfeito. Então, esse deslocamento aqui, que ele chegou no ponto de interesse primeiro e respeitou. E aqui sim, esse order block perfeito que ele veio mitigar. Tá bom? Olha aqui. Essa vela aqui, e ele veio mitigar aqui, tá bom? É dessa forma que a gente vai negociar com muita facilidade. Mas o primeiro ponto aqui já dá para negociar até nessa, porque se essa daqui veio aqui, fez o movimento primeiro de baixo nessa região aqui, dessa vela, aí sim você pode comprar aqui, porque essa já foi mitigada e essa aqui testou novamente, a gente compra, ok? Esse é o primeiro cenário. Aquele cenário da vela de alta assim e outra de baixa, é esse aqui também, ó. É importante. Chegou esse movimento todo aqui. E ela veio assim. E ficou esse corpo aqui. Com certeza ficou algo interessante aqui, tá? Vai entrar para comprar? Vender? Não. Só isso aqui é bom para você prestar atenção. Se você não ficar confiante. Mas veja que esse movimento de liquidez aqui já é um ponto positivo. O outro cenário que eu mostrei. O cenário de liquidez. O cenário de liquidez é esse aqui, ó. Esse é o cenário de liquidez, tá? Veja que aqui, ó, claramente fecha com muita força. Aí sim a gente vai tomar uma decisão. Vai tomar uma decisão a partir do que tem aqui dentro, tá bom? Para você não ficar perdido, é só encontrar tudo isso eu ensino aí no canal. Tem as estratégias aí falando sobre esse ponto, tá? Veja que claramente aqui é um order block que ela deixou. Aquele corpo todo ficou esse order block aqui, tá bom? Veja aqui, ó. E ele volta a testar e respeitou. Ok? Eu vou voltar. Mas o importante aqui também é que esse movimento de liquidez e volta para dentro aqui é importante. Se essa vela aqui eu ensinei a teoria, né? No último vídeo foi a teoria da faixa do candle. Então isso aqui é importante. Se ela tirou primeiro esse lado e não tirou esse lado aqui ainda, provavelmente que ele testou e fez esse movimento, provavelmente ela vai tirar o outro lado. Tá bom? E tirou. Isso também já apoia mais ainda. Não está confiante? Espera o mercado
continuar seu movimento. Veja que o order block foi testado e deixou esse pavio. Aí sim, se essa vela veio aqui diretamente, aí sim a gente vai vender por aqui, tá bom? E veja como esse pavio aqui não foi testado em nenhum momento, ó. 50%. Identificou, não está confiante ainda? Espera essa vela testar os 50% dessa, fechou em baixa, aí sim a gente vai negociar vendendo, tá bom? É dessa forma. Deixa eu mostrar aqui se essa vela aqui tem algo interessante. Cadê ela? Como eu já mostrei que essa vela aqui deve ter algo interessante aqui, que é um IFBG, e eu não consigo colocar num time menor, então, mas ela pode ver aqui que ela veio diretamente para esse nível aqui, tá bom? Mas com certeza aqui um order block menor é mais claro, tá bom? Deixa aqui e outra aqui também, deixa eu ver se tem mais. Aqui, chegou o ponto de interesse, é isso que eu falo. Formou um gap de valor justo. Essa primeira vela aqui testou, fechou embaixo. Você vai entrar diretamente? Não. Opa, tirou liquidez. Um ponto positivo aqui, ó. É isso aqui que eu espero. E ela vai e fecha aqui abaixo. Eu venderia aqui nesse nível. Deu certo? Opa, essa vela aqui veio diretamente para cá, eu venderia aqui novamente. Se esse movimento dessa vela for ao contrário, a gente não vai negociar, tá bom? Certo? Então é isso. E veja também aqui o movimento de liquidez. Veja que ela chegou tirando aqui, ó, um ponto de interesse, tirou liquidez. Tá? Não ficou claro aqui, beleza, tudo bem. Mas ele fez um deslocamento, é isso. O fluxo é aqui. Cada movimento do mercado, ok? Expande, retrai. Mas cada movimento aqui é importante. Deixou um gap de valor justo. Fez o primeiro movimento aqui, ó. Deixou isso aqui. Ela só testou aqui. Aí a outra sim tirou liquidez, ó. Aí sim e fechou em alta. Essa aqui, com certeza, fez esse movimento aqui, a gente entraria aqui, tá bom? Ok? Aí sim. É isso aí. Ok, ela foi, aprofundou mais. Opa, ela parou aqui, que a gente sabe que esse movimento aqui, isso é um order block no gráfico menor, de 1 minuto. Fechou aqui, essa testou esse 50%. E essa aqui tirou liquidez. Fechou em alta, aí sim a gente vai comprar aqui, se no caso essa vela veio primeiro aqui, tá bom? E pode continuar. Se essa vela veio primeiro aqui, a gente compra. Porque o fluxo aqui tá perfeito, tá? Porque a análise aqui tá sendo perfeita. Tá bom? E veja que ela parou aqui, nesse pavio aqui, ó. Essa rejeição block, com certeza um order block, ela respeitou o tempo todo aqui os 50%. Também não deixou claro. A única coisa que deixou claro aqui a única coisa que ela deixou clara aqui foi essa liquidez. Veja que esse movimento de liquidez aqui é importante. Olha a outra aqui também, ó. Tá vendo? Esse movimento aqui de liquidez. Aqui entrou o quê? Entrou a teoria da faixa do candle. Tirou de um lado e veio tirar do outro. Aí a gente tem a chance de vender aqui também. Mesma coisa nessa. Tirou liquidez aqui em cima. Aí entra a teoria da faixa do candle. Tirou de um lado e respeitando. Chegou no ponto de interesse, tá? O importante é isso. E foi lá, tirou do outro lado. Ok? E veja que chegou no gap de valor justo aqui de novo. Olha aqui. Primeiro toque, tirou liquidez. Fechou em baixa e a gente vai procurar o quê? Primeiro movimento aqui, 50%. Tá bom? Deu para ganhar, tranquilo. Aí ela volta e fecha aqui. A gente vai entrar? Não, ela respeitou, tudo bem, né? Poderia entrar aqui assim, 50%, tá? Mas assim, tá em dúvida?
vai no gráfico de 1 minuto. Eu não vou ficar mostrando aqui porque eu tenho falando sobre estratégia assim, né? Então, sabe que aqui tudo isso aqui pode ter um gap valor justo, IFVG, tudo isso, tá? Mas o que eu tô mostrando aqui é esse ponto aqui, ó. E veja, o mercado aqui veio tirar a liquidez, não ficou claro. Essa vela aqui não veio aqui, tudo bem, fechou em alta, ele não entraria. Aí fechou em alta, deixou aqui um Wilkie Blake, né? A gente tem que procurar aqui no gráfico de 1 minuto para ter certeza se vai continuar comprando ou não, tá bom? E é isso. Aqui, ó, fez esse movimento de baixa, mitigando aqui. Aí formou aqui esse deslocamento, veja que o fluxo aqui, ó, deslocou. Foi pro gap de valor justo. Testou, fechou em alta. Essa sim veio aqui nos 50%, a gente compra aqui. Tá bom? Isso é um fluxo, tá? E dessa forma fica fácil. Olhou se o mercado tirou liquidez. Pode ver, ó, aqui o movimento de liquidez. Com muita clareza. Movimento de liquidez, voltou a me instigar, tá? É dessa forma aí, fica tranquilo. Deixa eu mostrar aqui na corretora. Só para vocês entender melhor. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo encontrar. Gap de valor justo. Aqui, ó. Veja que essa vela aqui já faz um teste nesse gap de valor justo. Deixou um pavio, fechou em alta aqui. Como deixou esse pavio, né? A gente vai entrar onde? Vai entrar aqui, tá? E voltou novamente para preencher mais ainda o gap de valor justo. Deu a oportunidade de compra não, que também foi embora. Okay? Aí sim são um deslocamento perfeito. E como esse deslocamento aqui ficou tão perfeito assim, a gente também consegue comprar. Lembra do 1-2? De vender aqui. Veja que o preço vai para, faz o movimento de liquidez aqui em cima. Faz o movimento de liquidez. Olha aqui. Tirou liquidez, a outra testa perfeitamente e fecha embaixo. Aí sim a gente vai começar a vender, porque aqui é o ponto de interesse. Ela não deu muita chance também, né? Fechou outro gap valor justo, com muita clareza aqui. Esse pavio ainda toca aqui, fechou embaixo. A única chance de vender poderia ser aqui, mas mesmo, veja que ela faz outro movimento de liquidez, ó. Porque é 1-2, né? Tirou lá, tocou no gap de valor justo, até respeitou aqui, ó, o ponto de liquidez. Por isso que eu falo, se ela fechou em alta, se esse movimento veio primeiro, ela ainda, veja que ela respeitou aqui, mas ela não foi suficiente porque ela falou, opa, eu preciso aqui no outro gap de valor justo, ó. Tá? Veja que essa aqui foi, testou e fechou em alta. Aí sim a gente poderia comprar também nesse nível aqui embaixo. Fechou em alta, aí sim, volta, ela voltou para a origem dela aqui. Isso é um fluxo, tá? 1-2. Jogando fácil. Eu acho que deu para entender aí, né? Essa parte. E se ficou com dúvida, eu vou sempre estou aqui tentando melhorar aí a forma de passar esse conhecimento aí para vocês. Lembrando que entre lá no Instagram, no Telegram, porque o Telegram lá, além de eu enviar o sinal, eu também tenho PDF e eu envio primeiro também lá o vídeo lá do YouTube. E outra, a live também fica tudo lá, né? Aí fica fácil para aprender de forma correta, tá? Lembre-se, se tiver alguma dúvida, só deixar aí a sua dúvida aí no comentário, tá? Lembre-se de se inscrever também, deixar um joinha, tá bom? Se gostou. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Beleza?